Bom, gente, boa noite. Eu tô achando que essa nossa disciplina tá ficando muito especial, porque cada hora eu trago uma pessoa aqui maravilhosa para vocês, dividir um pouquinho, né, dessa galera tão bacana, tão especial que foi atravessando o meu caminho e que foi me ajudando a compor também, né, o que eu trago aqui para vocês de reflexões, de aprendizados, de construções, principalmente a partir da TAR, que é o nosso tema aqui nessa disciplina. E hoje, né, depois de a gente ter ouvido um pouquinho o professor Ronald, a gente vai ouvir a Érica Araújo. Vou deixar ela se apresentar, ela falar o que deve sobre a vida, sobre a trajetória dela, tá? Só pontuar que eu deixei o texto dela em coautoria com a professora Laura Cristina de Toledo Quadros, que tem o título Um Cuidado Tecido em Rede, Versões de um Atendimento Clínico na Graduação de Psicologia. Eu deixei esse texto para vocês, a gente vai conversar um pouco baseado nele, né? Mas, obviamente, como a gente tem a autora aqui, talvez a gente fale de algumas coisas outras que o texto não contempla e que ela vai ter a oportunidade também de trazer aqui para a gente, tá? O nosso esquema é o de sempre, né? A Érica vai poder falar, vocês vão poder conversar também, né? Tirar dúvidas, fazer perguntas. Então, sem grandes mistérios aqui, tá bom? Fica à vontade, Érica. E qualquer coisa é só chamar, vou só fechar o meu microfone para você ficar à vontade aqui, tá bom? E obrigada pelo aceite do convite. Imagina, eu que agradeço, Débora, de verdade, o convite. Assim, para mim é um prazer estar vindo falar desse trabalho. Aliás, assim, foi uma oportunidade de reler. E eu não sei se vocês já tiveram, se vocês costumam fazer isso, né? De tempos depois ler alguma coisa que escreveram, às vezes um trabalho da própria universidade e tal. E reler, assim, foi muito, eu fico muito emocionada, assim, pela lembrança, pelas experiências, pelo processo. Bem, se eu tivesse na universidade, eu ia convidar a fazer uma roda, né, para a gente fazer tipo um bate-papo, poder fazer nossas trocas ali. Então, assim, como a gente está online, né, eu convido, assim, a qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta, um comentário, né, pode ficar à vontade, a gente traça essa aula aqui também como um diálogo, né. Esse artigo, ele foi minha monografia da graduação, né. Eu vou começar até um pouco inspirada em Donna Haraway, que também é uma das autoras dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, e boa parte dessas autoras, elas abraçam a teoria Torrade, né? E Donna Haraway trazia que nada vem sem o seu mundo, né? Então, ele fez parte, não, ele é um retrato, eu diria assim, do que foi a minha experiência no SPA, nos primeiros atendimentos, na composição ali com as minhas colegas de estágio, com a universidade, com o instituto, e para mim, o que era muito vivo naquele momento, né, era o quanto que estava tudo muito ligado para que aquele atendimento pudesse acontecer. Né? Então, assim, eu dou ali o braço à dona Haraway nessas horas, né, para pensar isso, né? Realmente nada vem sem o seu mundo, né? E nada vem, nenhuma prática ela vem solta, né? Ela é sempre situada, ela é sempre local, ela sempre acontece de uma forma em um lugar. E esse acho que é um dos primeiros convites que eu posso fazer para vocês, né? A proposta desse trabalho nunca foi colocar uma forma de fazer um bom cuidado, um exemplo de cuidado. Nossa, a gente deve cuidar assim, assado. Não, ele é uma descrição, né? Ele é um relato, né, do campo de afetações daquele atendimento, naquele local, daquela forma. E foi isso tudo que fez esse atendimento acontecer. Né? E aí também pensando, né, a partir da e a partir da Anima Rimol, que é uma das autoras que eu uso assim que eu me apaixonei lendo na época, eu falei, nossa, eu vou chegar junto com ela na monografia, né? Ele também ajuda a gente a pensar quanto as práticas elas são práticas políticas, né? E aí sim,
quando eu trago práticas políticas, eu não trago práticas partidárias de forma alguma, mas práticas que nos ensinam e que nos ajudam a perceber formas de ser, de fazer, de construir junto, de se posicionar, né? Por que eu escolhi um atendimento e não outro? Né? Por que na hora de contar essa história, né, as três versões desse atendimento, né, os três momentos dessa cliente me afetaram e não outro? O que eu acho que tem interessante neles? Então, quando a gente traz na psicologia, né, nessa psicologia costurada pela teoria Torrede, que essas práticas são políticas, é porque elas são políticas no momento que a gente escolhe contar umas histórias e não outras. A gente escolhe como a gente quer povoar o mundo. Que mundo a gente quer povoar com quais histórias. Tem uma antropóloga, Marilyn Strather, não sei se eu vou falar o nome dela corretamente, né? Que ela dizia que o que importa é que histórias contam histórias, né? Que mundos constroem mundos. O que importa é como nós fazemos as coisas e como que a gente faz, especialmente as práticas do cuidado, elas circulam, né? Elas mostram possibilidades desse fazer. Então, eu fui pegando um pouco essa inspiração, pegando essa forma de olhar e seguindo as pistas, né? Como o Latour nos convida a fazer, né? Aquela coisa da formiguinha, né? O que está acontecendo aqui? Se vocês quiserem perguntar a qualquer momento, fiquem à vontade. O que está acontecendo aqui? Então, eu vou falar um pouquinho de como é que era a universidade naquele momento que eu comecei a atender essa moça. Eu estudava na UERJ, né, que é uma universidade vertical, alta, uma arquitetura aberta. Psicologia é um curso que fica no 10º andar da universidade. Então, assim, as pessoas vão lá para cima para poder estudar, ir para a CPA e tal. E estar nessa universidade, na psicologia, e estar na psicologia no 10º andar, talvez se a psicologia fosse lá no hospital universitário, fosse completamente diferente. Mas estar naquele lugar provocava na gente uma série de questões, né, de afetações por conta disso. A UERJ, né, ela, justamente por ser uma arquitetura aberta, né, por ela ser acolhedora nesse sentido, mas também por ser uma arquitetura que a gente chama que é uma arquitetura que favorece práticas de suicídio. E normalmente quando as pessoas buscam o suicídio, muitas vezes o que acontece na UERJ nem são na UERJ, as pessoas buscam os andares mais altos, que é justamente onde a gente estava. Então, cada pessoa que vai buscar ajuda no SPA, né, eu acho que dentro da universidade, a gente tenta acolher da melhor forma possível, o máximo possível. Né? Tiveram algumas situações, essa minha colega que começou a atender esse caso, né, eu peguei esse caso vindo de uma outra estagiária. Oi, Mariana, pode falar. Oi, Érica. O SPA da da UERJ, que eu estudei na UERJ também. O SPA da UERJ é onde? Que na época eu não sabia que existia o SPA, porque eu estudei artes, né? É lá no 10º andar. É lá no 10º andar. E é isso, né? A gente tá lá. Né? Essa minha colega aqui foi quem começou esse atendimento, né? Ela chegou a ver uma pessoa se jogar no 10º andar. Então, você imagina, a gente está num lugar, né, onde a gente está direto num curso, que é um curso de cuidado, né, onde a gente fala sobre cuidado, onde a gente está aprendendo a cuidar, onde a gente está numa universidade que tinham questões que na época não existiam nem as redes, estavam começando a colocar as redes, que nos atravessavam duramente, porque isso, né, tipo, como assim? Como alguém se joga se a gente está aqui do lado? Se respeita aqui do lado. Né? O que acontece que a gente, às vezes, que a gente falha nesse serviço? Né?
e assim, enquanto alunos, né, a gente fazia primeiro um primeiro atendimento, que era uma triagem, né, e a partir dali a gente encaminhava a pessoa ou para atendimento na própria universidade, a triagem era para atender na universidade, ou para montava uma rede para atendimento externo, né? A gente começou a mapear onde é que tinha atendimento social, porque não são as pessoas que têm dinheiro que vão buscar o EJA, até pode acontecer, acontece, mas muitas vezes são as pessoas que justamente não têm outros recursos se não buscar um atendimento a baixo custo. E esse caso aqui foi justamente essa minha colega que já viu uma pessoa acabar com a própria vida ali, que fez a triagem, né? Então, assim, é isso que acontecia. A gente fazia a triagem estava sempre cheia, só que a gente não tinha vaga para acolher todo mundo. Então, tinha um quadro na secretaria do SPA que era assim, né? Uma vaga equipe de fulano, uma vaga equipe de ciclano. Às vezes, quando era orientação vocacional, tinha 10 vagas, porque montava grupo. Nem todo mundo está disponível para estar em grupo, nem todo mundo está no momento que se sente forte o suficiente para poder se colocar diante de tanta gente. E toda vez que a gente ia fazer a triagem, era isso, né? A gente olhava para o quadro, não tem vaga. Que sentido faz a gente fazer uma triagem se a gente não tem nem vaga? Né? E isso era muito angustiante. Então, frequentemente, a gente fazia triagem, né? Levava os casos de triagem para supervisão, né? E agora? A gente não tem vaga aqui, a gente consegue acolher? E é isso, né? Assim, não, eu posso atender mais um, né? Poxa, mas esse caso aqui ia ficar bom para a equipe de não sei quem. Isso aqui é no caso de, sei lá, de terapia de família. Será? Mas também não tem vaga no quadro. Mas vai lá conversar com a gente, vamos lá, conversa com o supervisor, conversa com o colega, para no corredor. Vamos buscando aqui, ali, de repente a gente consegue alguma coisa. E assim, né, as vagas que não existem, né, a partir dessa mobilização do que é estar atendendo no SPA, o que é estar atendendo no SPA da UERJ, né, o que é a gente se sentir também responsável por aquela história que chega na triagem, né, não dá, tá, eu vou fazer a triagem, agora você vai embora, isso aqui não me causou nada. E assim a gente ia criando, né, de uma forma até meio marginal, né, porque é isso, né, não tem vaga, mas tá bom, eu acolho, eu pego mais um. Que esses casos vão acontecendo. A gente foi nos organizando a partir daí, né, nesses entres, nesses espaços vazios. Então, assim, acontece dentro desse universo, acontece no universo de estagiário que não tem muita experiência em atender, né, essa moça, se eu não me engano, ela foi a segunda pessoa que atendi, mas eu acho que foi a primeira pessoa que eu atendi por um longo período, e isso, assim, né? Tá, como é que eu vou chegar, vou atender? Como é que é isso, né? Eu já conhecia a história dela, conhecia a partir das supervisões, né? Novamente, né? Por estar numa escola, né? No SPA, que é uma clínica escola, né? As pessoas em atendimento, elas não pertencem exatamente ao estudante, mas elas pertencem à equipe. Então, a gente escuta, né, toda a equipe, de uma certa forma, escuta, troca, intervém, cuida. E nesse processo, né, de estar... Boa noite. Nesse processo de estar levando os casos para a supervisão, tinha sempre a sugestão da orientadora, né, que era a professora Laura na época, tipo assim, a gente anota, né? Anota que isso, para não esquecer nada, se tiver alguma coisa importante, não precisa fazer, ela falava assim, não precisa fazer um relatório de todo o atendimento, mas é aquilo que ficou que afetou mais vocês, né? Que ficou mais pregnante, né? E aí, nesse tempo todo que a gente está falando aqui, a gente está falando de corpos sensíveis, né? De corpos que não conseguem não reagir a esse universo dos afetos, quer seja ao quadro, quer seja as demandas do SPA, né? Quer seja a esse estar junto do outro em atendimento. E assim, né?
pensando ali, né, nas anotações eu fazia dos meus, a minha colega fazia dos dela. E até que em um determinado momento, né, essa colega passou no concurso público. Bastante, né? Alô? Voltou? E aí eu vou precisar finalizar esse atendimento. O que eu faço agora? Eu não posso deixar essa pessoa sem atendimento, né? É uma pessoa que está num momento muito delicado, é um caso que demanda cuidado, né? E eu também que não tinha outra vaga. Falei assim, tá bom, eu não vou deixar essa moça solta, né? Era uma moça que vinha de uma tentativa de suicídio, né? Era uma moça que era aluna na própria universidade, então também tinha isso, né? Assim, a gente não conseguia cuidar nem dos nossos, né? Como é que a gente faz? E aí, né, eu volto, né, para essa costura da teoria Torride, né, para essa costura da TAR, para esse olhar que vai para além da conversa de um colega com o outro, mas de todos esses dispositivos, né, que vão interferindo e vão compondo esse fazer. Né? O quadro de vagas no SPA, né? As anotações dessa minha amiga. Eu não sei se vocês atendem, se não atendem, ou se fazem anotações sobre esses atendimentos, mas o ato, né, de estar ali fazendo uma descrição, né, do que mais mobilizou, do que mais mexeu no atendimento, o ato de estar ali revendo, lembrando, não, mas foi isso que ela disse, né, também em si já é um ato de transformação, né, eu acho que em si ele já é um ato que desloca, né, e desloca não porque a pessoa é outra, o atendimento é outro, mas desloca que enquanto a gente escreve, né, a gente se dá conta de coisas que não havia percebido, né, a gente se dá conta de, nossa, essa intervenção até que foi legal, né, assim, teve um deslocamento aqui, se dá conta, tipo, puxa, nesse momento eu podia ter falado isso, por que eu não fiz nada, né, então, assim, o ato, né, de anotar, ele ia compondo os nossos atendimentos, né? Ele ia modificando o nosso olhar para o que tinha acontecido ali. Né? Às vezes acontecia enquanto eu anotava, né, eu percebendo coisas, aí quando eu levava para a supervisora chegava, mas por que você não falou isso, aquilo? Eu falei, pois é, também pensei nisso na hora que eu estava anotando, mas ele é uma revisitação, né, mas ele também é uma modificação da nossa percepção sobre aquilo, sobre o evento. Só que, né, quando a gente pensa, né, numa situação que é uma situação de uma prática de cuidado, numa situação de uma prática de cuidado que acontece numa universidade, né, onde naquele grupo de estágio os alunos têm aquele hábito de anotar os seus atendimentos. No momento que essa minha colega não pôde mais atender essa moça, esse material que ela anotou, ele ganha uma outra função, né? Ele entra nessa história de uma outra forma, né? Ele é um não humano fundamental para eu ter o mínimo de, ainda é muito nova nos atendimentos, ter o mínimo de tranquilidade, segurança para receber essa pessoa, né? E sem nenhuma ilusão de que eu não tinha as minhas expectativas para além do que tinha nesse papel, né? Eu lembro que eu fiquei assim, eu falei assim, tá, eu atendo, mas eu falei assim, eu vou atender apavorada, porque era isso, ela vinha de uma colega, né, e tem isso, né, poxa, a colega tinha um bom vínculo com ela, eu não tenho vínculo nenhum, né, como é que vai ser receber, será que ela vai vai me aceitar? A minha pergunta era, será que ela vai me aceitar ali como terapeuta dela, né, diante de uma interrupção, né, como é que vai ser essa experiência?
E foi muito legal, porque ela chegou, né, enquanto eu estava preocupada, né, se ela ia aceitar bem essa troca, né, ela chegou muito feliz de ter conseguido permanecer no serviço, né, de poder continuar tendo aquela oportunidade de um espaço onde ela pudesse trazer as questões, onde ela pudesse elaborar o que ela estava vivendo. E, e esse material dessa amiga, ela me deu suporte, né? Não só. Vocês estão me vendo? Sem querer, encostei aqui em alguma coisa. Me deu suporte, assim, não só para acolher essa menina, mas também para depois escrever essa monografia que depois virou o artigo. Então, assim, costurando, né? Pensando a partir da tarde, né? O que faz fazer? Como é que cada elemento vai compondo uma prática, né? Essa dimensão do papel, das anotações, das trocas, também tiveram ali com muita força. E aí eu vou puxar um pouquinho pela Anne Marie Moll novamente, né, que foi uma outra pesquisadora que me deslocou muito para pensar esse artigo. Anne Marie Moll, ela trazia, né, que primeiro que a gente fala muito de cuidado, mas a gente não pensa muito sobre o cuidar. Não pensa muito sobre o cuidar enquanto uma prática em si, né? Eu não sei se vou conseguir trazer isso com clareza, né? Talvez eu possa trazer um pouquinho melhor. Pode falar, Ana Cristina. Boa noite, gente. Boa noite. Assim, só voltando um tico atrás, Sim? pensando a partir da TAR, né, e do fazer com, fiquei curiosa de como vocês trabalharam essa transição, ou foi simplesmente um comunicado? Olha, eu passei num concurso e vou. Como é que foi isso? Porque realmente é muito delicada para todas as partes, né? Para as três. Sim, muito delicada. A minha colega, ela foi introduzindo o tema, né? Ela conversou com essa pessoa que estava sendo atendida, né? Ela explicou que ela não ia poder, mas e ela foi falando: você gostaria de manter o atendimento aqui na instituição? Né? Como é que você gostaria de fazer? A gente pode fechar esse atendimento, a gente pode fazer um fechamento, mas existe a possibilidade de você ficar com uma outra pessoa da equipe, né? Você gostaria que isso fosse feito? E ela falou: tá, eu gostaria. E aí a gente já tinha combinado com isso, que se ela topasse, a gente ia ver quem poderia atender. Aí fomos lá para a equipe, né, perguntando quem poderia continuar esse atendimento, né? E aí eu me ofereci para continuar. Na sessão seguinte, eu falo: olha, tem uma pessoa que se ofereceu para continuar. Ela me apresentou, mas ela não estava nesse encontro. Eu acho que isso era uma das coisas que eu fiquei assim: como é que vai ser, né? Ela não estava nesse encontro. Nesse encontro, ela estava ali, sabendo que eu ia continuar, sabendo que eu conhecia a história dela, sabendo que que eu fazia parte do grupo de supervisão, que conversava sobre os atendimentos dela, então eu não estava totalmente fora, né? Mas eu optei também por começar como se fosse um atendimento novo. Né? E eu trago isso a partir da abordagem que eu trabalhava, que eu trabalho, inclusive, que é a Gestalt terapia, que é uma abordagem de base fenomenológica. Né? Então, assim, eu também entendo que a menina que eu chamo, porque ela era muito jovem ainda, né? Ela tinha essa faixa dos 20 anos, né? Que a pessoa que chegou inicialmente para atendimento, que começou com a minha colega, não é a mesma pessoa que finaliza com essa colega. Né? As duas se transformaram nesse processo. Então, quando eu chego assim: me fala, me apresenta, eu já conheço a sua história, mas eu queria que você se apresentasse novamente para mim, queria que você me contasse
O que que hoje é a sua demanda, como é que você chega, o que está acontecendo na sua vida, né? Então, assim, eu comecei com ela como se fosse uma primeira vez, mas tanto eu quanto ela sabíamos que essa história tinha começado um bocado antes, sabe? E tem uma coisa na teoria Torrade, que eu acho que é uma coisa bem bonita, que as histórias, elas não necessariamente elas começam quando a gente pensa que elas começaram, né? Elas não vêm sem o seu mundo, como diz a Ana Haraway, nada vem sem o seu mundo, né? Muitas vezes elas já começaram muito tempo antes. Então, assim, o meu atendimento com essa moça não começou no dia do primeiro encontro, né? Ele já estava se construindo nas supervisões, ele já estava se construindo nas conversas, em que às vezes a gente sai de um atendimento, se encontra ali com uma outra colega do grupo de estudos ali, do SPA, fala assim, nossa, eu atendi aquele caso difícil, vamos sentar um pouquinho? Né? E às vezes a gente senta e fala assim, calma, vamos lá, o que está acontecendo? A gente conversa um pouquinho e o colega ajuda. Às vezes é um caso que assim, nossa, foi tão legal o atendimento hoje, vamos tomar um café, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E sempre a partir de um viés de cuidado, né? Tipo, cuidado com o sigilo, cuidado para não conversar em nenhum lugar que tenha mais gente ou que possa expor a pessoa de alguma forma. Mas era um cuidado que também passava as relações entre nós estagiárias, que é isso, supervisão uma vez por semana. A nossa supervisora sempre se colocou disponível, se a gente precisasse, telefonava para ela alguma urgência. Mas nem tudo ali é urgência, né? Às vezes não é uma questão do atendimento à pessoa, mas é de um acolhimento de um estagiário ao outro estagiário. Não necessariamente é uma crise, não necessariamente é um momento ali muito complicado, pontual, mas é também a gente poder dar a mão assim, vamos lá, a gente está junto aqui nesse processo de aprender a ser terapeutas, né? A gente está aqui se sustentando. E aí, eu volto para a Anne Marie Moll, né? Que ela diz que o cuidado ele não é algo que acontece entre duas pessoas, mas ele é uma prática, né, que se sustenta no entre, né, e é composta por pessoas, por lugares, por máquinas, por medicações, por outras equipes. Ele é composto ali por toda uma rede que vai estar atuando, né, e sendo atuada a partir da situação que se impõe, né? E se a gente for pensar em rede, né, quanto mais pontos essa rede tem, mais ela se sustenta, mais forte ela é. Né? Então, assim, quando um colega chegava assim, nossa, você tá bem? O que aconteceu? Não, foi super difícil o atendimento, e um colega cuida do outro, ele faz parte dessa rede de cuidado, ele faz parte desse cuidado que circula, né? Quando um colega pega assim, não, fica com as minhas anotações, aqui tem tudo sobre o atendimento dela, né? Ela continua fazendo parte dessa rede de cuidado, né? Quando eu estou aqui dando uma aula, né, para vocês na Santa Úrsula, e eu trago as anotações da minha colega lá de 2014, 2015, né? Ela continua fazendo parte dessa rede de cuidado, né? A gente continua construindo mundos, né, quando a gente pensa em que práticas a gente quer transmitir, né? Como a gente quer pensar. A Anne Marie Moll, ela trazia que tinha duas formas de pensar o cuidado. Ela fez uma pesquisa num hospital sobre diabetes e ela percebia que tinham médicos, né, que tratavam as pessoas de uma forma muito científica, né, uma ciência mais moderna, mais dura, né? Então, assim, olha, você tem diabetes, você não pode comer isso, aquilo, outro, né? Você precisa ter consciência disso. Se você comer, você vai ficar cega, você vai perder a perna, você vai ter uma série de intercorrências na sua vida, não estou brincando, e você precisa medir sua glicose, sei lá, 3, 4, 5 vezes por dia, tomar o seu remédio na hora certa. E aí?
A pessoa voltava um mês depois, né? Você tomou remédio? Não, o doutor não deu. Ah, você tem que tomar. Né? Se você não tomar, você vai ficar cega. A responsabilidade disso é sua. É você que tem que saber o que está fazendo. E a Anima Hill começou a acompanhar esses atendimentos, né? E viu que alguns médicos tratavam assim, né? Numa lógica tipo, você é adulto, você sabe o que você faz, você é responsável pelos seus atos e você tem que arcar com as consequências de não tê-los feito. E tinha um grupo de médicos que tratava de uma outra forma, né? Que chegava assim, mas o que aconteceu? O que você não fez? Me conta, como é que está a sua vida? O que está acontecendo aí na sua vida? Como é que é a sua família? Né? E aí uma podia falar, não, minha família, ela tem uma questão de alimentação que é muito forte. Minha família toda se reúne em torno da comida, todos os dias. A gente a gente vai almoçar na casa do sogro, do pai, do avô, todo final de semana. A mesa é sempre farta e é muito difícil estar ali, né? Ah, então, se a gente quer que isso funcione, talvez a gente tenha que convidar toda a família a entrar no esquema de dieta para poder estar junto com você, né? Ah, eu não posso medir, eu não posso tomar glicose todas as vezes que eu preciso, porque eu trabalho dirigindo, eu dirijo 10 horas por dia. Então, se eu tomo uma injeção de insulina e a minha glicose fica mais baixa, eu tenho risco de sofrer um acidente. Eu não vou conseguir cumprir com o meu trabalho. Tá, então vamos pensar. Então tá, então se não dá para tomar assim, assim, assado, vamos montar um outro esquema de medicação para você, ou um outro horário, e ver como é que pode ser. Ah, mas tem que comprar um medidor de insulina. Ah, então tá, vamos ali comprar um medidor. Chega na loja, qual medidor que você vai levar? Esse aqui é o melhor deles. Poxa, então é melhor comprar o melhor medidor, né? Porque esse medidor faz isso, faz aquilo, fala sozinho, conversa com a Alexa, faz tudo isso. Mas aí chega em casa, a pessoa não consegue usar. Não tem intimidade, não enxerga direito, não tem facilidade com tecnologia. E aí ela trazia algumas enfermeiras. Chegou assim, não vai na loja não, primeiro vamos testar alguns aqui. O senhor enxerga bem? Como é que o senhor enxerga? Não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o dedo. É fácil furar? Não é fácil furar? Então, de repente, é melhor usar um outro modelo. Não, sim, esse aqui, ele é melhor, porque você pode usar ele com facilidade durante caminhadas. Mas o senhor faz caminhada? Não, né? Está enxergando esse número aqui? Está enxergando essa medição? Não, então é melhor pegar um que tem um número maior. Então, ela trazia que tinham duas lógicas, duas práticas de cuidado, né? Tinha uma lógica, era a lógica da escolha, onde você separa fatos de valores, né? Que valores são essas coisas que acontecem na vida cotidiana, que pode ser alimentação, trabalho, a, a, os compromissos, o quanto a vida é corrida, não é? O quanto você precisa estar de uma certa forma ou não, para poder conseguir trabalhar e cuidar de filho, neto, avô, separa fatos e valores. Então, nessa lógica, né, que é uma lógica muito ligada, muito parecida com a lógica do comércio, onde você é, é responsável pelo que faz, e se você cometer um erro, né, é sua culpa, sua falta. E aí, Anima Rimol traz uma outra perspectiva, né, que é uma lógica do cuidado, onde você não separa fatos e valores, muito pelo contrário, né, você organiza, discute e monta alguma coisa a partir disso, a partir de uma vida que é vivida, que é situada, que tem um contexto. Né? Mais do que isso, dentro de uma lógica de cuidado, que é erro e acerto, nem sempre vai ter a mesma conotação de uma lógica da escolha, onde o erro e acerto são absolutos. Erro e acerto numa lógica de cuidado são parte do processo, são parte do que acontece numa vida vivida. Então, se eu não consegui medir minha insulina tantas vezes quanto necessário, eu não consegui tomar minha injeção, isso não é nem um erro nem um acerto, isso é um acontecimento, né? Isso é da dimensão de um processo. E o processo, ele convida a gente a olhar, a voltar e a repensar como isso poderia ser visto, vivido ou recolocado. E isso
permeou bastante, assim, né? Não só me apaixonei naquela época pela forma como a Animar Rimol trazia, mas eu percebia isso no cotidiano dos meus atendimentos. Então, assim, essa menina tinha uma questão com as relações amorosas, ela vivia se envolvendo em relações abusivas, né? Não só ouvi isso naquela época, eu vejo isso até hoje nos meus atendimentos, né? E às vezes as pessoas chegam assim, eu fiz errado de novo, estou com vergonha de falar, estou constrangida de trazer isso para atendimento, porque eu sei que isso é ruim, ou não é bom e tal, né? E justamente, né, o lugar da psicoterapia, né, o lugar que a gente pensa, o papel do terapeuta, ele é um papel de um cuidado onde não cabe a mim ficar apontando o dedo assim, tipo, você não devia ter feito isso, né, você fez errado, o negócio não funcionou, tem que fazer certo da próxima vez. Não, mas é entender, mas o que que aconteceu com você, né? Me fala um pouquinho da circunstância, me fala um pouquinho da situação. Quando você fica repetindo isso, o que que você deixa de olhar nesse processo, né? Isso, né? Eu continuo pensando em fulano, eu continuo, enfim, né? Sofrendo, né? Continuo abraçada ao sofrimento. Então, assim, como é que a gente olha para aquilo ali a partir de uma perspectiva não de culpar ou de responsabilizar a pessoa, mas de poder caminhar junto e construir com ela uma saída para essa situação, né? Então, a gente precisa sair, né, desse lugar do você fez errado, agora aguenta as consequências, para pensar, será que isso é isso tudo que você está trazendo, né? Será que esse erro tem essa dimensão? Né? Vamos ver, de fato, né, quais são as consequências que isso causou, como é que... Vamos ver se esse erro também não pode ser a longo prazo, né? Algo bom, né, para esse processo, né? Algo bom para essa pessoa, né? É isso, eu lembro de uma situação, né, onde... Oi, Marina, já vou te falar. Onde uma colega, né, numa celebração de final de semestre, uma colega desse grupo de estágio, né, ela, ela, ela sempre muito organizada, né, sempre muito metódica, né, sempre era representante de turma, sempre só muito certinha. Chegou no dia da celebração lá, da coisa, ela falou, esqueci de trazer não sei o quê. E a supervisora da gente olhou assim, fulana, você tá curada. Então, assim, o quanto que o erro, ele também não é parte, né, de um se autorizar a falhar, de um poder fazer diferente, né, de um poder ter relaxado um pouquinho e ter diminuído aquela proteção toda, né? Então, vamos lá, Mariana, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar uma coisa, mas eu vou complementar esse seu exemplo, que eu tenho uma paciente que ela chegava sempre 20 minutos antes da sessão, e agora ela está se atrasando. Eu tô vibrando com isso. Tô achando ótimo o atraso dela. Porque algo está mudando, né? Assim, algo está acontecendo. Mas o que eu ia te perguntar, né? Porque assim, a gente está, né? Você está trazendo o seu olhar, né? Como que você lida estava lidando com o erro ali, né? Da paciente. E assim, tem o lidar com o nosso erro da mesma forma, só que na prática, como que é isso, né? Porque aí você está lá como que foi isso para você, na verdade, né? Como que foi para você ser afetada pelo aquele erro da paciente, porque, né? Pô, de novo, fulana, né? Assim, como que, na prática, na realidade da coisa ali acontecendo, como que isso estava te atravessando e como que era esse manejo para tratar o erro dessa forma que você está falando, assim, com esse atravessamento incluído. E aí, Mariana, eu acho que tem uma das coisas que eu acho que são uma das coisas mais complicadas do ser terapeuta, né? E é um aprendizado, né? Tinha um gestalt terapeuta chamado Walter Ribeiro, que ele dizia que o trabalho do terapeuta era ser como um chacareiro,
né? O que o chacareiro faz? Né? Ele revolve a terra, ele tira as ervas daninhas, né? Ele areja, ele pode botar um adubo e ele põe as sementes lá, né? Às vezes ele não sabe nem semente de que é, ele não sabe se ela vai nascer, se ela não vai nascer, né? Não cabe a ele fazer ela nascer mais rápido. A semente ela vai ter o tempo dela. Cabe a ele cuidar desse entorno para que ela possa ter condições de brotar. Né? Que uma vez ele viu uma semente nascendo e ela quebrou a casca, mas não conseguia sair direito. Né? E ele foi lá descascar a semente. Né? E isso não deu certo. Então eu tenho uma frase que acho que é de Clarice, a Débora pode me ajudar se eu estiver errada, né? Que a gente nunca sabe qual é a coluna quebrada que sustenta o edifício inteiro. Então, existe um exercício que eu acho que talvez seja um dos aprendizados mais delicados do ser terapeuta, é que as coisas não acontecem no nosso tempo. Elas acontecem no tempo da pessoa. Né? Então, não cabe a gente acelerar esse processo, né? Cabe a gente caminhar ali junto e oferecer as condições para se essa pessoa, à medida que ela for se sentindo mais fortalecida para tomar um outro rumo, que ela saiba que a gente está ali. Mas à medida que ela também não conseguia naquele momento, que a gente também está ali. Né? Então, a gente vai estar ali por ela, quer ela consiga manejar aquilo ou não, quer seja grande demais ou pequeno demais o desafio que ela tenha na mão. Né? Aí Walter Ribeiro dizia assim, que se o terapeuta não atrapalhar, o cliente cresce. Então, tem uma outra dimensão. Às vezes a gente pensa assim, né? Quando eu dou supervisão, o pessoal chega assim, mas tem alguma coisa que eu possa fazer, né? Ainda mais que tem uma mística de que a Gestalt terapia, né? Ela é rápida e ela vai ter uma porção de técnicas e tal, que é um negócio medonho poder falarem isso, porque a Gestalt terapia ela vai usar como recurso a experiência presente. A experiência presente é sempre no tempo do cliente. E ela não precisa ser algo gigantesco, né? Algo teatral. Ela precisa conversar com a pessoa e com o terapeuta, com o corpo da pessoa, com o corpo do terapeuta. E ela pode ser simplesmente um abraço, ela pode ser oferecer um café, ela pode ser um silêncio, pode ser uma poesia, pode ser qualquer coisa, né? Desde que faça sentido naquela relação. Então, assim, a gente não está ali em função de uma cura, a gente está ali em função de um cuidado, né? E, com sorte, a cura acontece. Mas também ela pode não acontecer. Né? Isso é que é a coisa mais incrível, né, do que a gente poder ser aceita, apesar e com os nossos defeitos, né, com as nossas imperfeições. Eu acho que, em última instância, né, o trabalho terapêutico ele vai estar nessa função, né, antes de tudo, a pessoa poder ser reconhecida como ela é e com o que ela traz. Inclusive, ser reconhecida se ela quiser mudar isso. Ana Cristina, você ia comentar alguma coisa? Oi, eu de novo. Não é porque isso que você falou agora, eu achei muito interessante, que me lembrou um filme onde tem um diálogo com uma mãe e com uma filha que não se dão bem, e a mãe fala assim, não, filha, é porque eu quero que você se desenvolva e chegue à sua melhor versão. E aí a filha sai e fala assim para ela, mãe, mas e se essa for a minha melhor versão? Então é isso, né? Assim, é o que temos, então vamos, né? Aí me remeteu a esse diálogo que eu achei muito, muito interessante, porque aí faz-se um silêncio. Exatamente. E às vezes essa melhor versão é incrível, só não é a versão que a mãe idealizou. Né? Eric, você ia falar alguma coisa? Sim, boa noite. Boa noite. Como ser esse profissional tão atencioso, tão afetuoso, no meio
de uma sociedade tão doente e que nos adoece e não sei, me parece que é um estado tão tão angelical assim, do psicólogo, que eu muitas vezes acho que é inatingível, né? Porque quanto mais eu escuto você falar ou outras pessoas com esse saber, né? Que não parece ser um saber teórico, né? Me parece que é um saber prático, né? Um saber da vida, né? Como é que eu posso adquirir mais isso, assim? É, e qual a diferença também da teoria para a prática, assim? Porque, não sei, eu acho que eu vou parar por aqui. Difícil pra caramba, Eric. Acho que é uma das coisas mais difíceis da profissão e uma das coisas que eu acho que mais custa a gente conseguir absorver, sabe? E eu posso apostar com você que tem muita gente com 20, 30, 40 anos que de vez em quando ainda quer tirar a casca ali da semente, né? De vez em quando eu penso assim, gente, eu não sei mais o que eu faço para deslocar essa pessoa. E aí tem um exercício ali quase que meditativo de calma, né? Não é no seu tempo. Mas eu vou voltar com você para a questão da rede, né? Eu acho que a gente não é esse profissional sozinho, né? E eu não consigo imaginar sendo esse profissional sozinho. Eu acho que para ser alguém que se aproxime disso, né? O Walter, ele falava isso com 80 anos de idade, né? Põe ali uns 40, 50 de experiência, né? E assim, para se aproximar disso, eu acho que a rede é fundamental. E é justamente aquela rede que começou lá nos corredores da SPA, né? Que é isso, que quando chega, às vezes a gente se encontra enquanto um está esperando para atender, o outro está saindo, e vê que o amigo saiu assim com uma cara pesada, que chega assim, o que está acontecendo? Calma, vem cá. Não, mas escuta, não, mas isso aqui é da pessoa, isso não é seu. Então tem o exercício da própria terapia, onde você começa a aprender a entender esse campo de afetações, né? Entender o que é seu, o que é do cliente, o que é do encontro, né? E o quanto cada um desses espaços merece, às vezes, uma intervenção, merece um tempo, merece um descanso, né? Entender que, às vezes, essa angústia ali diante do outro não tem nada a ver com o processo do outro, tem a ver com o que a gente está vivendo. Às vezes o outro tá muito bem no seu tempo de processo. É composto de supervisão, né? De quando você percebe que o negócio está ali, que você está querendo matar, né? A pessoa que você está atendendo, seu supervisor chega assim, mas calma aí, mas o que está acontecendo aí com você? Eu lembro de um atendimento que eu fiz, né? Que tinha uma questão com pagamento. A pessoa esquecia de pagar, esquecia por semanas de pagar. Né? Então, assim, às vezes juntava 2, 3, 4 sessões e não era o acordo. Ela saía toda semana, não, eu vou te pagar hoje, eu vou te pagar hoje. E isso estava me deixando já muito irritada, né? Essa coisa do lado zen, assim, ela não é uma constante, né? Ela até é um aprendizado, mas ela não é uma constante, né? E eu fui para a supervisão, eu falei, eu não sei mais o que eu faço, né? E aí, né, a supervisora foi maravilhosa, ela chegou assim, olha só, você já levou isso para o seu cliente? Você já trouxe isso? Porque se você não cuidar disso, isso vai respingar na relação de vocês. E é isso que a gente precisa preservar, é a relação. Na abordagem que eu trabalho, né, tem uma proposta de que coisas pessoais elas podem chegar para a terapia, desde que em função dessa terapia. E mais do que isso, qualquer coisa que você esteja sentindo ali, que parta dessa relação, que esteja atrapalhando a sua qualidade de presença, também ela deve ser trazida, também deve ser reportada. Como pode, por exemplo, um mal-estar com relação ao pagamento, ou a qualquer outra coisa.
Mas isso é uma construção, eu acho que a construção de um terapeuta, ela não se dá em 1 ano, em 5 anos, né? Esse atendimento do artigo, tinha muita supervisão, tinha muitas amigas ali para poder me darem o suporte que eu precisava. Mas a gente não está sozinho para esse atendimento. A gente carrega, né, os atendimentos anteriores, material de estudo, os colegas de prática, as intervisões, as supervisões e a própria terapia. Eu não sei se eu te respondi. Mas sim, de vez em quando a gente ainda fica assim, a vontade de pegar assim, vai. Aí tem que parar e pensar, calma, qual é o meu lugar aqui? Mariana Ferreira. Oi, Érica. Oi, gente. Oi, Você Mariana. acabou falando agora. Eu estava pensando e aí quando o Eric trouxe essa questão, eu falei, eu vou comentar. Mas e você acabou de comentar da intervisão, né? Que de um tempo para cá eu tenho feito com 2 amigas e tenho feito com um amigo também. E a gente resolveu levar isso um pouco mais a sério, assim, sabe? Marcar e encontrar e fazer um grupo para compartilhar algumas coisas. Eu acabei vindo para cá para a aula, acabei de atender uma pessoa e estava escrevendo lá no grupo uma coisa que me deixou muito feliz, porque também tem isso, né? Compartilhar as coisas boas e tal. E tem sido muito bom, impressionante, porque cada um é de uma abordagem, sabe? Cada um está fazendo um estudo, cada um tem uma experiência, uma idade. Então é muito bom, né? A gente lembrar que isso tudo também faz parte da troca, né, entre os terapeutas, não só o que a gente está estudando junto ali no grupo do SPA, mas a experiência que cada um está tendo na vida, no estudo, nas abordagens, né? E realmente tem feito muita diferença. E eu acho interessante, Mariana, porque isso não é algo só de pessoas que são terapeutas há pouco tempo, né? Isso é algo que passa por pessoas que são terapeutas há muito tempo. Conheço pessoas que têm 40 anos de consultório, que estão para se aposentar e que ainda praticam a intervisão, né? Que é isso, né? Às vezes a gente está ali no encontro, e o encontro ele tem uma composição de nós e do outro, né? A gente se aproxima, se modifica um pouquinho a partir desse encontro e volta, né? E como diz uma grande querida, né? Ela fala que o papel do terapeuta é estar junto sem se misturar, né? Então, assim, esse é um exercício, né? A dica maior é tudo que mexe demais com você, né, aquele tudo que te captura e não solta, leva para a sua terapia, leva para a intervisão, porque talvez ali a gente tenha pistas interessantíssimas e fundamentais para poder trazer de volta para o espaço de atendimento. E esse lugar também de não deixar o trabalho do psicólogo, né, do terapeuta, ficar muito solitário também, né? Que às vezes você volta para casa, atendeu, sei lá, 5 pessoas, volta com aquelas 5 histórias na sua cabeça, né? E quebra um pouco esse lugar também da solidão que pode se construindo ao longo dos anos se a gente não cuidar, né? Sim. Sim, a solidão e também um pouco de perda de referência, eu acho também, sabe? Total. Ficar muito ensimesmado, né, na sua forma de ver, nas suas interpretações, nas suas avaliações, sei lá, dependendo da linha, né? Mas se aprende muito, né, quando você escuta pessoas de outras perspectivas. Mas era isso, era só isso, era só um comentário. Obrigada. E eu ainda colocaria mais coisas aí, né? Não só a troca com os profissionais, mas também assim outros componentes que vão de encontro ao nosso campo de afetações. Filmes, música, teatro, literatura, poesia, pintura, sabe? Tudo isso que ajuda a nos compor enquanto pessoas. Que ajuda a nos compor enquanto pessoas, vão nos ajudar a nos compor enquanto terapeutas.
Mais alguma mãozinha? Gente, eu não sei se alguém está postando pergunta no chat, mas assim, às vezes eu não consigo acompanhar o chat e as janelinhas todas. Se tiver alguma pergunta perdida aí. Só tinha a Beatriz perguntando se as intervisões eu vou fazer a pergunta. As intervisões vocês chamam essa troca com pares sobre? Só que aí outras pessoas foram compondo aqui, escrevendo que, né, supervisão entre profissionais, intervisão, enfim. Mas foi sendo respondido pelo comentário. Se quiser falar um pouco mais. Esse que é maravilhoso do grupo, né? O quanto que vai compondo, né? Tem gente que chama de outra visão. A Eleonora chama de outra visão, a intervisão. E é bem por aí. Deixa eu ver mais assim, o que eu achei que eu posso trazer aqui de interessante. Vai para o teatro uma vez por mês com o grupo. É exatamente isso. E assim, pensar nesse campo, né, nesse espaço, como esse espaço no corpo sensível. Latour, né? Não sei se você já chegou a falar com eles daquele texto, Débora, Como Falar do Corpo. A gente não trabalhou o texto em si, a gente foi trabalhando outros textos que vão mencionando ele. Mas se quiser falar, pode ficar super à vontade. Vai ser bem. O Latour, ele, nesse texto, Como Falar do Corpo, né, ele traz, né, a noção de que um corpo, né, é um corpo sensível. Primeiro ele pergunta para as pessoas, o que é um corpo, né? Sei lá, um corpo é algo que está vivo, né? Ele faz uma brincadeira com somebody, que é algum corpo, nobody, sem corpo. Mas, de uma certa forma, né, um corpo é algo que sente, né? Um corpo é algo que é afetado. E ele traz umas coisas interessantes, né? Que esse campo das afetações, ele não é algo dado, mas ele é também um aprendizado. Então, como exemplo, ele traz os narizes na França. Na França tem os profissionais que são os profissionais da perfumaria, né? Que precisa ter um olfato sensível para distinguir notas, detalhes para a fabricação de perfumes, para mistura de essências, para compor essa dimensão da perfumaria. E que esses profissionais, nos seus treinamentos, eles têm os kits de odores, onde eles têm vários vidrinhos, cada vidrinho com um tipo de odor, que eles precisam estar cheirando aqueles kits para poder sensibilizar o nariz para cada um daqueles cheiros. Eu podia falar também do pessoal dos enólogos, dos baristas, né, que isso prova, né, isso aqui tem notas cítricas, notas de não sei o que, de caramelo, enfim, tem notas de... O pessoal do café gosta de botar notas de torta de limão, né? Mas que essa dimensão do campo das afetações, ela não é algo que ela é algo bruto, talvez eu pudesse falar assim, né? Ela é algo que a gente pode aprender a estar sensível para aquilo que acontece. E diz que quanto mais, né, quanto mais sensível um corpo né, mais articulações ele faz, como os narizes se a gente for sentir o cheiro de um perfume, a gente fala, isso aqui deve ser cítrico, tal. Se eu pegar um profissional de perfumaria na França, ele vai distinguir muito mais coisas. Então, assim, quanto mais sensível a gente mais articulações a gente faz. Né? Quanto mais articulações a gente faz, mais a gente consegue estar atento, né, às riquezas ali e às controvérsias que o campo compõe. Então, assim, nesse sentido, as intervisões, as trocas com os colegas, o teatro, a literatura, tudo aquilo que vai ajudar a gente a se perceber, né, e a perceber o que acontece nesse entorno, nesse ambiente. Então, assim,
pegando até um pouco por aí, né? Essa menina que eu atendi na UERJ com relação aos relacionamentos, aos poucos ela começou a falar assim, ai, eu fiz de novo, mas eu me senti tão mal, né? E aí daqui a pouco o discurso começou assim, não, olha, eu ia mandar mensagem para essa pessoa, cheguei a escrever, e aí o que está escrito na mensagem que é muito mais interessante do que eu fiz de novo. E aí da vez seguinte, quando me chamou para sair, me deu um nojo, que eu nem fui, né? Então, assim, a cada momento que a pessoa consegue se sentir fortalecida, né, ela vai caminhar na direção que ela entender, que é a melhor direção para ela. E eu até me perdi um pouquinho agora, né, mas assim, tem algo aí, né, do poder trazer, poder pensar, a gente poder conversar sobre aquilo, ela poder entendendo ali o que se espera, o que não se espera de um relacionamento, e poder ir se vendo melhor nas situações. E uma coisa que é interessante, que assim, em algumas situações ela precisava se olhar mais, em outras ela precisava se olhar menos, né? Eu trago também uma outra versão que desse luto dessa irmã que ela perdeu, que ela estava tão absorvida pelo próprio sofrimento que ela não conseguia enxergar muito bem o que aconteceu no entorno dela, né? Enquanto nas relações ela estava tão ausente de si, né, que ela ficava só focada naquilo que o outro queria, ou precisava, ou gostaria de ter para poder ficar com ela, para poder atender as necessidades do outro, né? Dentro dessa dimensão do luto, né, a gente fez um trabalho de poder traçar um diálogo com essa irmã, com essa família, né, com os outros lutos no entorno dessa casa, da tia, com outras mortes, né, até que ela conseguisse olhar para a mãe. Quando a irmã morreu, a mãe não cuidou da irmã enquanto estava internada, a irmã não quis. Elas tinham um rompimento de muitos anos. Então, quando essa irmã morreu, ela culpava essa mãe absurdamente. Então, assim, teve também um trabalho que, nessa outra versão, foi um trabalho no sentido de sensibilizar ela para esse campo, né? Enquanto em alguns momentos era sensibilizá-la para si mesma, né? Em outros, para sensibilizá-la para o que está acontecendo, para que diálogos esse entorno está trazendo. Falando a Cristina. Desculpa, professora, é que eu achei fantástico esse pedaço, quando vem dizendo assim, que ela estava tão absorvida no próprio sofrimento, ela estava sofrendo tanto, que ela não conseguia perceber que os outros também estavam sofrendo, e ela meio que se ofendia com a família ter esquecido tão rápido. E como que a gente, de fato, a gente estabelece uns parâmetros, né? Na nossa cabeça, às vezes, quantas vezes a gente faz isso, e como foi legal essa sacada, assim, de que às vezes não é que ela está sendo isso ou aquilo, injusto, sem julgamento, simplesmente ela estava sofrendo tanto que qualquer outro sofrimento que não chegasse aos pés dela não era sofrimento. E eu achei isso incrível, porque trabalhar a partir daí é essa possibilidade de sensibilizar sem ficar julgando. Assim, achei muito legal essa parte, fiquei assim, mexeu comigo, foi muito, muito bom. Obrigada. E o trabalho com luto, ele é um trabalho tão delicado, né? Porque é isso, a gente não vai trazer a pessoa de volta. Ele não tem prazo para terminar, né? Muitas vezes, quem está de fora não aguenta mais ver o outro chorar, ou ver o outro falar de quem morreu, né? E tem uma coisa, né? Assim, boa parte das famílias, boa parte que eu percebo, assim, do que eu vejo das pessoas na nossa cultura, quando a pessoa morre, né? Ela é meio que retirada do espaço, né? A gente logo separa as roupas para doar,
limpa o campo, né? A gente vai eliminando sempre que pode os vestígios do morto, que é para esquecer mais rápido. Só que esse morto ele não vai ser esquecido, né? A dor ela vai estar ali. Ela não está no objeto, ela está muitas vezes na falta, no cotidiano, no dia a dia, na hora do jantar, no momento que o telefonema acontecia. Então, assim, esse morto ele continua atuando nesse dia a dia, né? E a gente revisita ele em outros lutos, né? E a gente revisita. E a gente revisita, né? Vinciane Desprez, que é uma outra autora dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, ela traz num texto que é Vivendo o Luto, Conversando com os Mortos. Você lembra, Débora, o nome do texto direito? Mas era isso, era visitando o luto, revivendo o luto, conversando com os mortos. Ela trazia que esse morto ele continua atuando na família, né? Às vezes aproximando, às vezes distanciando, às vezes a partir de uma herança que deixa, às vezes a partir do nada que fica, do espaço vazio. E a proposta dela é trazer esse morto para o diálogo. Então, assim, sempre que ela trazia dessa irmã, né, ela fala assim, não luto mais falar dela. Não, assim, mas você vai falar o quanto for necessário. A gente trazia essa irmã de fato para a conversa, né? Ela falava assim, eu fiquei só pensando na minha irmã, fiquei tão mal, não quis trabalhar e tal, tal, tal. Então, assim, tá, mas o que a sua irmã diria disso? Né? Quero largar tudo, minha vida acabou, minha irmã morreu, tá, mas o que a sua irmã? Né? Você fala tanto dela, o que ela diria disso? Como é que ela olharia para isso aí que você está me trazendo hoje? Isso, acabando com muito, pensando com os mortos. E tem o livro dela também, né? Deixa eu só pegar aqui direitinho. E foi traduzido há pouco, não foi traduzido? Foi, já tem uma tradução, eu não li, né? Mas é Um Brinde aos Mortos. Um Brinde aos Mortos, histórias daqueles que ficam. Então, assim, a gente foi traçando um diálogo, inclusive com essa irmã, que ela estava muito presente nas sessões. Então, assim, não tinha como não trabalhar com ela, né? E aí, né, Débora, não são só os humanos e não humanos, são humanos e não humanos, e, na verdade, mais que humanos, né? Qualquer coisa que esteja atuando ali dentro daquele contexto. Então, assim, já que essa irmã estava ali, né, já que ela estava ali com a gente nas sessões, então vamos trabalhar com ela, né? Vamos traçar esse diálogo com ela, vamos ver como é que ela pensaria, essa mãe, como é que ela pensaria essa outra irmã, né? Pode falar, Débora. E eu lembro também que nessa época, esse texto, né, que a gente está mencionando aqui da Desprez, foi um texto de quando ela veio para o evento que a gente realizou lá no grupo com o professor Ronald, um evento organizado pelo professor Ronald, né, pela Lara, pela galera toda lá do grupo. E a Desprez veio e ela escreveu esse texto e tantos outros, e a gente teve a oportunidade de ler com antecedência e discutir com ela, né? E eu lembro que no dia me veio muito, depois eu vou ver se eu consigo achar aqui, né, um texto do Carpinejar, né, também falando dessa ideia de como que a gente vai tentando apagar esses mortos da nossa vida, né, e a história que ele conta é de um amigo que faleceu, e aí ele pegou, se eu não me engano, era um e-mail desse amigo. Não lembro agora se era o e-mail ou se era o número no celular. Eu sei que ele olhou e aí pensou imediatamente, ele morreu, então vou retirar, né, daqui porque já não existe mais. E aí ele parou e falou assim, peraí, essa pessoa ela é tão importante para mim, ela tem uma história na minha vida, por que agora eu tenho que apagar tudo o que tem dessa pessoa na minha vida? Ou, porque não vai mais me mandar uma mensagem, né? Então eu retiro. E ele vai tecendo todo o texto dele
convocando gente a pensar, né? Como é que a gente compõe com essas pessoas que não estão aqui de corpo presente, mas de alguma forma elas estão em algum lugar. E aí eu lembro muito também, porque eu fiz questão na minha formatura, de escrever o texto aos mortos e de falar esse texto na minha formatura. E aí, eu não sei se essas pessoas vão ver esse vídeo, mas eu tive um certo atrito com a comissão de formatura, porque eles queriam que fosse aos ausentes, que mortos, não é mesmo? Um pouco pesado. É um pouco negócio. E naquela época eu já tive esse embate com eles de dizer, mas eles não são ausentes. Então não faz o menor sentido. E aí é um desabafo, uma certa dor que eu tenho, porque no convite de formatura não pôde ficar o meu texto ali, né? Porque eu não cedi, não foi aos ausentes. E no dia da formatura eu teria de ler esse texto. E aí eu fui bem no meu movimento rebelião e saquei o meu papelzinho com o meu texto e li o meu texto. E depois, o pior de tudo é que eu ouvi das próprias pessoas da turma, das pessoas que estavam assistindo, de que foi o momento mais emocionante da formatura, pessoas chorando, pessoas, né, ali, e dizendo, tá, não faz sentido, é isso, né? E obviamente eu fiz essa questão porque meu pai tem 25 anos de morto agora, né? E para mim ele não esteve ausente em nenhum momento desses 25 anos, pelo contrário. Então ele não estava ausente, ele está super presente, né? E eu vou me agenciando com ele da forma que dá, né? Então eu acho que é um pouco esse caminho que a gente precisa talvez construir com esses nossos queridos e queridas, né? Que já não estão mais aqui. Sim, e é alguém que faz fazer, né, Débora? Não está mais aqui, mas faz fazer. Porque quanto que a gente escuta, nossa, meu pai estaria super orgulhoso, eu fiz isso pela minha mãe, né? Eu fiz isso pensando no meu irmão que já se foi, ou na minha irmã, o quanto que está presente. E Deprê, ela traz também, né, é algo que eu acho que também muito interessante, acho que conversa um pouco com o que a gente está falando, ela traz os seriados, ela traz cold case, onde os mortos, eles têm a chave para a solução dos seus crimes, dos crimes pelos quais eles morreram. Mas eu posso pensar em inúmeros outros seriados, eu posso pensar tem um que agora que eles traduziram na Netflix, com Vocês Vão Ter Que Me Engolir, mas eu acho que seu nome é After Death. Acho que é alguma coisa assim. Que é um cara que perdeu a esposa por câncer. E ele virou uma pessoa insuportável, assim, insuportável, amarga, né? Mas ela deixou uma série de vídeos gravados, ela deixou vídeo se despedindo dele, e todas as noites ele fica com ela. Todas as noites, quando ele está em casa, ele assiste os vídeos. Não são vídeos tristes, né? Ele está triste pela ausência, mas o que ele vê nos vídeos são justamente a sustentação, que é uma sustentação interessante para a vida dele. É a sustentação que ele precisa para se manter. E sempre alguma coisinha pequena que o mantém na vida, pequena em expressão, às vezes é o cachorro que chega na hora certa, às vezes é alguém que bate na porta, né? É uma generosidade, mas são sempre pequenas expressões de cuidado que vêm, não necessariamente dos humanos, novamente, né? Mas que vão permitindo que ele vá muito lentamente elaborando esse luto. Tem um outro filme também, é o PS Eu Te Amo, esse daqui. Uhum. Só tem edição limitada, porque esse filme é muito especial para mim, que ele vai deixando cartas ali. Aí é isso, né? Ele morre e aí deixa cartas para ela durante um tempo, né? E essas cartas vão, de alguma forma, servindo para ela ir elaborando todo esse processo de aprender a conviver sem a presença dele, presença física dele, né? É um filme maravilhoso também. Babi? Na verdade, quando a Débora falou, né, do ausente, eu lembrei muito daquela coisa que virou um movimento, né, que começou com a coisa da Marielle presente e das mulheres, e como é isso, né, é trazer a presença de quem não pode mais falar, de quem não tem mais a voz, mas a pessoa está falando, continua ali presente, né, o quanto isso é importante.
E aí vocês falando assim, a gente fala dessa questão, mas é uma coisa da nossa cultura, né? Porque tem muitas culturas que têm outra relação com a morte, que inclusive comemoram a morte, né? Que o dia da morte é um dia que se toma um vinho, que se pensa na pessoa, se conta casos daquela pessoa em vida, né? Que se perpetua aquilo. Então, acho que é uma coisa muito da nossa cultura mesmo, isso. Eu acho que é mais do que isso, Babi. Eu acho que é da nossa cultura recente. Porque outro dia eu estava ouvindo, não lembro mais de onde veio esse podcast, mas era um podcast, né, falando da mudança na sociedade nos últimos, sei lá, 100 anos, talvez, eu falaria isso, né? Onde, antigamente, né, os nascimentos eram privados, né? A mulher paria numa sala, só num cantinho ali, né? Ela e a parteira, no máximo a mãe, e as mortes eram públicas, as pessoas se bebiam morto, né? Os velórios eram feitos em casa, as crianças estavam presentes, os adultos, todo mundo, os vizinhos vinham velar aquela morte por 24 horas, né? Geralmente já tinha um tempo assim. E que, à medida que a ordem médica foi se apossando desses processos, os partos começaram a ficar cada vez mais públicos, né? Hoje você tem um parto, se ele acontece no hospital, o pai está junto, tem uma equipe de filmagem, tem equipe de fotografia, ou ele é feito domiciliar, ou você tem programas onde os partos, as pessoas vão na casa ali, acompanham a gestante nesse processo, tem uma doula. Os partos foram ficando cada vez mais públicos e as mortes cada vez mais privadas, né? A morte ela foi ficando restrita, tem que levar para o hospital, senão vai morrer em casa, melhor não morrer em casa, né? As crianças não participam mais desse processo de morrer. Quando está acontecendo, não, deixa os médicos entram, todo mundo sai, vamos tentar salvar, mas todo mundo sai para fazer as intervenções. E com Covid, eu não sei se vocês foram a algum funeral mais recentemente, o Covid já não é mais uma emergência sanitária, mas os funerais continuam tendo 1 hora e meia no máximo, né? Então, a pessoa é levada para a capela, para a cremação, para o que for, fica em torno de 1 hora e meia ali, logo em seguida ela é encaminhada ou para ser enterrada, ou para ser cremada. Então, assim, quando eu vi esse podcast, eu falei, nossa, né, tem outras coisas aí que vão compondo essa nossa cultura recente, né, essa nossa expressão de sociedade recente. E é interessante pensar, né, o que tem que alguns momentos da vida podem estar presentes e outros não. Você falando isso, eu me lembrei agora, eu participei de alguns, assim, já saí algumas vezes para beber o morto, né? E o que mais me chocou foram a reação das outras pessoas. Como se eu estivesse cometendo um crime. Como eu fui julgada, assim, absurdamente, sabe? É muito impressionante isso. Como as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. E como eu acho também que ajuda essa coisa do beber o morto, como é um ritual lindo, na verdade. Ver as pessoas ali trocando aquelas histórias, falando, rindo, brindando aquela pessoa, como fecha um ciclo de uma outra maneira, sabe? É impressionante isso. Como as histórias são importantes. Acho que importa que histórias contam histórias. Tem um outro seriado que eu vou lembrar o nome, mas são na verdade, não, lembrei de uma outra coisa. Lembrei tem um podcast que ele é todo em inglês, que acho que dificulta um pouco no acesso, mas ele é feito por uma atriz americana que trabalhou em Seinfeld, comédia dessas década de 90. E ela está aos seus 60 anos, né? Ela começa a pensar, né? Como é que seria se eu pudesse ouvir outras mulheres mais velhas do que eu imagino que são mais sábias
por terem vivido ou terem passado por tão mais coisas do que eu já passei até a minha idade. E ela cria esse seriado, esse podcast chamado Wiser Than Me, quer dizer, são mais sábias do que eu. E num desses episódios, ela entrevista a escritora Isabel Allende, no auge dos seus 80 anos. Né? E a Isabel conta que ela tem, sei lá, 60 mil cartas que ela trocou com a mãe. A mãe se casou, teve um segundo casamento, ela ainda era adolescente, a Isabel, e a mãe foi morar num outro país. E que todo dia elas se escreviam, e que não era exatamente um diálogo, porque a carta ela leva um tempo para chegar e leva um tempo para voltar, então não necessariamente é uma resposta, mas é uma narrativa de cada uma do que está passando, vivendo, né, contavam suas histórias. E ela conta nesse seriado, nesse podcast, que ela ainda escreve, ela passou ainda alguns anos escrevendo cartas para essa mãe. Ela passou ainda alguns anos, todos os dias, depois que a mãe morreu, mantendo, né, essas cartas, até que em algum momento para ela aquilo deixou de fazer sentido, né, não era mais necessário. E a entrevistadora falou, mas é verdade que você conversa com os seus mortos todos os dias? Ela, sim, todos os dias eu converso com os três, com o meu ex-marido, com a minha filha, que morreu de câncer, e com a minha mãe. Mas eu não sou louca, não. Eu não deliro, eu não vejo eles, eu não acho que eles estão vivos do meu lado. Mas todos os dias, e para cada um, eu falo de uma coisa diferente. Porque tem alguns assuntos que eles são assuntos que eu falaria com a minha filha, tem alguns assuntos que são assuntos que eu falaria com o pai, e tem alguns assuntos que são assuntos que ela falaria com a mãe. Com o pai não, com o padrasto, que ela tinha uma boa relação com o padrasto. Então, assim, são esses mortos, né, que eles continuam atuando ali, né? Às vezes conciliando, às vezes desconciliando, mas que eles continuam trazendo algo que fala deles, fala da pessoa, fala da relação da pessoa com eles e da relação dessa pessoa com o mundo. Essa pessoa que está em atendimento. E assim, eu já falei aqui, né, um pouco da relação dela com os amores, né, falei um pouco da relação dela com a irmã. Eu não cheguei a falar da relação dela com o trabalho, que também era uma outra questão, né, que ela trazia ali uma insegurança muito grande para qualquer passo que ela ia dar para esse trabalho. Né? E os atendimentos no SPA eram atendimentos semanais, né, onde tinha pouquíssimas vagas. Então, diante de pouquíssimas vagas, a gente tinha algumas regras para esse atendimento. As pessoas não podiam ter mais que 3 faltas por semestre, porque se a pessoa não tivesse engajada e ocupando esse espaço, né, uma outra pessoa ia deixar de ocupar. Logo assim que a gente começou as sessões, né, ela conseguiu uma vaga de estágio, né, um estágio que ela estava apavorada para assumir, né, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não sei o quê, eu já entrei, já saí de outros estágios, foi um professor que já tinha oferecido uma bolsa de iniciação científica para ela tinha abandonado, né, e esse professor encontrou com ela 1 ano, 2 depois, e ofereceu de novo uma bolsa de iniciação científica para ela. Então, era um estágio que vinha de um reconhecimento ali dela, de um valor, né, dela, do trabalho dela, da postura dela. Só que esse estágio tinha uma reunião mensal. E essa reunião sempre era naquele dia da semana e naquele período em que a gente tinha os atendimentos. Né? E ela chegou muito preocupada, poxa, como é que vai ser? Porque eu sei que eu posso perder minha vaga e tal, né? E eu lembro que na época eu levei para a supervisão, né? Preocupada também, né? E aí, como é que a gente faz? Porque se ela não pode vir, tem essa regra e tal. E aí foi uma outra reflexão que surgiu a partir disso, né?
como a gente pode pensar, né, que né, enquanto algumas regras podem ser absolutas, mas no quanto algumas regras, se elas forem olhadas de uma forma dura, né, de uma lógica da escolha, ela escolheu o estágio, ela vai perder o atendimento, não vai dar. Né? Mas se a gente pegar nesse sentido de uma lógica da escolha, o quanto que a gente pode estar deixando também de cuidar. Então, assim, eu levei isso para a supervisão, né, e a supervisora na época falou assim, não, vamos manter o atendimento dela, vamos manter, porque ela tem vindo, ela não falta. Né? Ela, quando precisa faltar, ela dá um jeito de avisar, e avisar uma falta no SPA era muito difícil, porque a gente não tinha autorização de entregar o nosso número de celular na época, isso já tem um bom tempo, porque, como um cuidado também da supervisão com os alunos, né, nós éramos estagiários, estudantes, então, se a pessoa tem, em algum momento, alguma crise mais séria, e acessa esse aluno, o aluno ele não tem o CRP, para resolver aquela crise, e ele também ia estar numa situação de vulnerabilidade, também não tem experiência para lidar com uma crise mais forte. Então, a gente não podia dar, a nossa supervisora não autorizava. O telefone do SPA tinha que ter a sorte de atender, e às vezes, quando atendia, tinha que anotar no papel, e assim, os recados eram passados no mural, tinha um mural que ficava do lado da porta do SPA, um papelzinho dobrado, pregado escrito, estagiária fulana. Então, a gente sabia que ali eram os recados que os nossos clientes deixavam para atendimento. Só que nem sempre, né? A gente estava circulando pelo corredor do SPA, o ERJ é um universo de corredores, não tinha como a gente estar vigiando aquele mural o tempo todo, né? No entanto, tinha justamente, novamente, né, essa rede de colegas que conheciam os nossos atendimentos por conta do nome, por conta da supervisão, que olhavam e falavam assim, não, Érica, sua cliente viu um papelzinho ali com o nome da sua cliente, vai lá que eu acho que tem recado. Né, que a gente também fazia o mural, ele virava um mural onde todo mundo cuidava, né? Então não era só a pessoa que estava atendendo que cuidava, todo mundo cuidava junto daquele espaço do mural. E às vezes acontecia, tipo, eu vi sua cliente ali no corredor, será que tá tudo bem? Né? Ela chegou tão mais cedo, será? Vale a pena ir lá, dá uma olhadinha lá, né? Tinha essa rede de cuidado, né, ela fazia parte também dessas estratégias ali, da gente poder fazer um bom acolhimento. E nesse caso, né, a gente questionou, né, quais regras vão ajudar esse processo terapêutico e quais regras vão atrapalhar esse processo terapêutico. Né? No caso dessa moça, quando a gente pensou assim, tá, uma vez por mês ela não vai vir, ela vai fazer 3 sessões ao invés de 4, né? Mas ela está vinculada, ela está engajada, ela está com cuidado preocupadíssima em não perder esse espaço. Então, vamos fazer essa aposta, né, de que a gente pode manter isso, ainda que ela precise faltar, pelo menos uma vez por mês. Às vezes até mais, porque às vezes é isso, às vezes a pessoa está passando mal, está com possibilidade. E é isso, e aí nós topamos, né, topamos em manter esses atendimentos. Topamos em sustentar isso com ela, e foi assim, foi muito interessante, porque o atendimento sustentou o estágio, né? E eu acho que o estágio ajudou a compor essa moça de uma outra forma, que ela foi conseguindo ter um pouco mais de confiança, conseguindo trazer ali atravessamentos que ela não tinha, trazer percepções que ela não tinha de si, né? Tanto como uma boa professora, tanto dos medos que iam surgindo nesse processo. E ali também, né, eu pude me dar conta que ela tinha esse medo de começar qualquer coisa, mas ela também tinha aposta de outras redes de cuidado em outros lugares. Quando esse professor chega para ela e insiste, não, volta para o estágio, consigo uma bolsa para você, é importante, numa área que era super difícil dentro da carreira dela ali, do curso dela, né, ele também estava ali cuidando.
ele também estava ajudando a mobilizar aspectos diferentes da vida daquela moça para eu poder trabalhar com ela no consultório, né? Eu trabalho na Gestalt terapia, a gente não persegue um sintoma, a gente não persegue, a gente não convoca demandas. A pessoa vai trazer aquilo que a mobiliza naquele momento e da forma como for possível, né? A gente entende dentro dessa abordagem que às vezes a gente desloca alguma coisa num canto e outro canto se organiza. Então, toda uma rede ali, né, também de apostas, né, na competência dela, na forma dela de trabalhar, nas flexibilizações que a gente precisou fazer para que esse atendimento acontecesse, eles também foram compor, né, o que a gente entendia que ali era um cuidado necessário, né, que faz a gente pensar até mesmo nessa dimensão de que a ética no cuidado, ela está para além de um conjunto de normas, ela está para algo que acontece a partir das situações, né? Então, a gente chama isso de uma ética do ethos, uma ética que acontece a partir daquele campo vivido, das convocações daquele campo. Então, assim, eu acho que pensar esse atendimento a partir de como ele aconteceu, a partir de tanta gente que esteve junto, tanto na UERJ, dos meus colegas, da secretaria, das supervisões, dos encontros, como fora, né, o hospital universitário, que fez acolhimentos a ela, outros membros da família, que em um momento ou outro, né, levaram ela ao médico para não tomar uma medicação que fosse inadequada ou de uma forma não regular. Teve uma vez que ela foi para uma emergência, ela queria que na emergência dessem alguns remédios para ela, e o médico virou e falou assim, não vou dar, você está em acompanhamento, né? Você está fazendo terapia? Ela, estou onde? Na UERJ, na SPA. Não, então você vai segunda-feira, na terça, não lembro mais qual era o dia, vai para sua terapia. Você já está tomando, vai tomar um antidepressivo da forma correta, mas eu não vou te dar esse outro remédio. Que também, diante de uma pessoa que já teve um quadro de abuso de medicação, também é uma forma de cuidado. E também é uma aposta de uma equipe, de que a outra equipe vai estar ali chegando junto dentro daquilo que é possível. Então, assim, foi um trabalho que, para mim, foi um trabalho muito importante, né, que fez parte da minha formação, muito desafiador, que é isso, né, a gente às vezes quer sacudir a pessoa ali mesmo e falar assim, olha, vamos ver, né, não vai por aí, não vai por aí, mas não cabe, a gente nem sabe se o não ir por aí é o melhor caminho mesmo, então faz parte desse processo de aprendizado também, reconhecendo que a gente não tem as respostas. E foi uma experiência de trazer a teoria Torrede, que eu, junto com a Gestalt terapia, que são abordagens, teorias extremamente importantes assim na minha caminhada dentro da UERJ. Né? Eu queria saber se vocês têm mais perguntas, comentários, se querem trazer mais coisas. Houve Vi se teve algum comentário. como Ana Cristina. Eu nem vi se teve algum comentário a mais no chat. Não, teve mais pessoal comentando filmes, né? Fazendo comentários sobre também como é que é no Japão, a questão do luto, enfim. Acho que os comentários em geral foram mais isso. Sim, eu acho que é sempre legal a gente quando assistir essas séries que sempre tem alguém conversando com os seus mortos e isso é sempre interessante. Muito obrigada, professora. Nossa, foi muito esclarecedor e eu me levantei a mãozinha, né, gente? Nossa. Eu tô com uma gripe que está me tirando de mim. E, assim, o texto foi muito legal. Acho que era uma
um desejo nosso, talvez, essa coisa de ligar a TAR na clínica, que a gente ficava o tempo todo assim, né? E isso trouxe, assim, de uma forma, pelo menos para mim, muito palatável, muito clara. Eu até me enxerguei em algumas coisas, eu acho que eu já sou tarde e não sabia, mas tudo bem. Então, assim, e também é muito emocionante quando a gente tem um relato, porque vamos combinar que o mundo está difícil, né? E aí quando você, mesmo que seja um eco, né? Mesmo que esse caso esteja ecoando no tempo, quando ele chega, dá um quentinho, sabe? É um professor que deu a segunda chance, é a supervisora que banca fazer, entre aspas, quebrar uma regra, é a sensibilidade da terapeuta que fala, pô, mas olha, ela veio, que foi lá brigar por ela, porque quando você apresenta o caso na supervisão, está assumindo ali também, entre aspas, um lugar, né? Então, assim, e mesmo quem fez errado, as pessoas que acabaram levando ela para tomar um remédio ou outro em outro estado, que não era para tomar, uma coisa assim, que eu entendi, ainda assim estavam ali tentando fazer o que elas podiam fazer. Então, assim, muito obrigada por trazer isso para mim, pelo menos. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Imagina, eu que agradeço a Érica também, né? Porque falei com ela talvez um pouco mais em cima e ela fez os ajustes, né, necessários para poder estar aqui com a gente. E achei que ia ser uma oportunidade muito bacana, né, da gente conversar com a autora, conversar com a Érica, que é a autora. Então, para mim foi muito feliz poder fazer esse encontro acontecer, né, de vocês com a Érica, assim como eu fiz de vocês com o Ronald, e assim como a gente vai ter daqui a algumas aulas com a Laura também, que vai vir aqui, né. Então, a minha gratidão aí para a Érica por ter vindo, por ter passado esse tempo maravilhoso aqui com a gente dessa aula, compondo um pouquinho também com a gente. Eu que agradeço, Débora, o convite. Para mim é sempre muito prazeroso, né, falar da TAR, falar da clínica. Eu falo assim com o coração muito feliz, porque são coisas que eu realmente gosto muito de fazer. E obrigada aí por vocês aí terem a paciência aí de ficarem me escutando. Nada, foi ótimo. Obrigada, pessoal. Um beijo, boa noite e até semana que vem. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite a todos no YouTube. Boa noite. Obrigada, Érica, Débora, boa noite. Boa noite.